Ei, gente, hoje eu vou resolver duas questões a pedidos de uma amiga minha, tá bom? Antes de eu resolver, inscrevam-se no canal, deixem seu joinha e divulguem com os amigos. Essas duas questões, elas são do concurso da prova de 2015 do Ministério do Planejamento. Primeiro, considere que a função utilidade do consumidor seja do tipo Cobb-Douglas e ela seja expressa da seguinte forma. A utilidade é igual a x1 elevado a a, x2 elevado a 1 menos a, em que x1 e x2 são as quantidades dos bens 1 e 2, e essa constante a está entre 0 e 1. Além disso, o enunciado também fala para a gente que P1 e P2 são os preços dos dois bens. Considerando que W seja a renda do consumidor, julgue o item que se segue relativo à teoria do consumidor. Nessa situação, a demanda walrasiana do bem x1 é igual a AW sobre P1. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o que é uma função demanda walrasiana. A demanda walrasiana ela é aquela que soluciona o problema de maximização da utilidade do consumidor. E se a gente tem uma função do tipo Cobb-Douglas, essa demanda walrasiana ela vai ser nesse formato aqui, para o x1 e nesse aqui para o x2. Vamos entender o que a gente tem aqui. No caso da demanda do bem 1, o que a gente vai ter? Aqui no numerador vai ser o expoente que está elevado aqui no x1. Aqui a gente vê que é o A. Dividido pela soma dos expoentes do x1 mais o expoente do x2. O expoente do x1 é A, então fica A, mais o expoente do x2, 1 menos A. Essa fraçãozinha aqui vezes uma outra. O que é essa outra aqui? Vai ser a renda do consumidor dividido pelo preço do bem. No caso aqui, estou considerando o x1, vai ser dividido por P1. Como é que vai ser para o x2? Vai ser o expoente do x2 na função utilidade, que é 1 menos A. Tá aqui. Dividido pela soma dos expoentes de x1 com x2. Então, vou dividir por A mais 1 menos A, que é o que está aqui. Multiplico pela razão entre a renda e o preço do bem 2. Dividido aqui a renda pelo preço do bem 2. Então, a gente tem que essas são as demandas marshallianas ou walrasianas, tá? São sinônimos. Então, ou a gente pode ter na prova demanda walrasiana, ou então a gente também pode ter na prova demanda marshalliana. Tá bom? Então tá, vamos aqui resolver, né, para a demanda do bem 1, que é o que a gente está interessado no item. Aqui eu vou somar, corto esse A com esse, de tal forma que a demanda de equilíbrio para o bem 1 vai ser igual a W sobre P1, de tal forma que o item seja verdadeiro. Então, percebam vocês que se você já chegar na prova sabendo esse resultado aqui, que isso aqui é sempre verdade para utilidades do tipo Cobb-Douglas, vocês já vão ganhar muito tempo, né? Mas, Natália, se eu não souber, o que eu tenho que fazer? Aí, a gente tem que chegar lá na hora da prova e obter a função demanda. Então, vamos aqui agora achar essa demanda de equilíbrio. Eu falei para vocês anteriormente que a demanda walrasiana, que também é conhecida como demanda marshalliana, é a solução do problema de maximização do consumidor. O que o consumidor quer fazer? Ele quer maximizar a utilidade dele. Só que a gente tem que lembrar que os recursos são escassos e esse consumidor ele enfrenta uma restrição orçamentária. Né? Por mais que ele queira aumentar o consumo dos bens para ficar mais feliz, né, ter uma satisfação maior, a renda dele impõe um limite nisso. Então, o que é o problema do consumidor? Ele vai maximizar a utilidade dele, sujeita à sua restrição orçamentária. Então, a gente tem que o consumidor ele vai maximizar a sua utilidade. O que ele vai escolher? Ele vai escolher o quanto consumir do bem 1 e quanto consumir do bem 2. Então, ele vai escolher aqui. A gente põe aqui embaixo as variáveis de escolha, x1 e x2.
Qual que é o formato da utilidade que o enunciado deu para a gente? Uma Cobb-Douglas, do tipo x1, deixa eu apagar aqui, x1 elevado a A, x2 elevado a 1 menos A. Lembrando, maximização da utilidade sujeito à restrição orçamentária. Então, sujeito à restrição orçamentária é o quê? O tanto que ele pode gastar nos bens tem que ser a renda dele. O que ele gasta com o bem 1? É o preço do bem 1 vezes a quantidade que ele adquire desse bem. Isso é o gasto com o primeiro bem. Mais o tanto que ele gasta com o segundo bem, isso tudo aqui tem que ser igual à renda dele. Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai utilizar um método do multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Natália, como é que é esse multiplicador de Lagrange? A gente vai montar a função lagrangiana. E o que é essa função lagrangiana? É a minha função objetivo, mas quem é a minha função objetiva? É aquela que eu estou querendo maximizar, nesse caso. Então, é a minha função utilidade. Então, vai ser a minha função utilidade, que é x1 elevado a A, x2 elevado a 1 menos A, mais o meu multiplicador de Lagrange vezes, agora eu vou olhar para a minha restrição, vou pegar tudo que está do lado esquerdo e passo para o lado direito com o sinal invertido, para colocar aqui. Então, vai ficar o multiplicador de Lagrange vezes a renda menos, está aqui positivo, passa para o outro lado negativo. Então, menos P1 x1 menos P2 x2. Então, essa é a nossa função Lagrange. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema, então? Eu vou ter que, primeiro, resolver as condições de primeira ordem. Na condição de primeira ordem, eu vou achar os candidatos a ponto de ótimo. Para, na condição de segunda ordem, que a gente não vai resolver aqui hoje, verificar se aquele ponto de ótimo que eu achei se trata de um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, por exemplo. Então, vamos aqui, vejamos como é que vai ficar a condição de primeira ordem. Condição de primeira ordem, eu vou pegar a minha função lagrangiana e vou derivar ela em relação ao bem 1, ao bem 2 e ao multiplicador de Lagrange e igualar todo mundo a zero. Como é que vai ficar? Vou pegar aqui a minha função lagrangiana, vou derivar ela em relação a x1 e vou igualar a zero. Vou derivar ela em relação a x2 e vou igualar a zero. E vou pegar ela e derivar em relação ao multiplicador de Lagrange e também vou igualar a zero. E aí a gente vai ter esse sisteminha aqui com essas três equações para a gente resolver e obter as demandas ótimas. Então vejamos. Vamos pegar aqui o nosso Lagrangezinho e derivar em relação a x1. Como é que vai ficar esse primeiro pedaço aqui? Derivando em relação a x1, eu enxergo o x2 como uma constante multiplicativa, então a gente repete ela, x2 elevado a 1 menos a, vezes, agora vamos derivar isso aqui. O expoente escorrega na frente, então fica a vezes x1 elevado ao expoente menos 1, elevado a A menos 1. Vamos aqui agora derivar esse outro pedacinho. Então, vai ficar aqui, lambda vezes W é número, derivada de constante é zero. Então, vamos derivar esse outro pedacinho aqui. Lambda vezes menos P1x1. Derivando isso aqui em relação a x1, vai ficar menos lambda P1. E derivada desse outro pedacinho aqui é zero, porque não tem x1. Então, derivei em relação a x1 e vou igualar isso aqui a zero. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que derivando em relação ao x2 e vou igualar a zero. Vejamos então. Derivando em relação a x2, o x1 agora eu enxergo ele como uma constante. No caso aqui, uma constante multiplicativa, a gente repete ela. Então, vai ficar aqui x1 elevado a A. Aqui eu vou derivar esse pedacinho, o expoente vai escorregar na frente, então vai ficar 1 menos A, vezes, repete a coisa, elevado ao expoente, 1 menos A, menos 1.
Beleza? Agora falta derivar esse outro pedacinho aqui. Esse aqui tem x2? Não tem, então vai ser 0. Esse aqui tem x2? Também não. Então a derivada dele também é 0. E a derivada desse outro pedaço aqui vai ficar menos P2 vezes lambda. Então, menos lambda P2. Isso aqui tem que ser igual a 0. E por fim, vamos derivar em relação ao nosso multiplicador de Lagrange. Ele aparece aqui? Não. Então, a derivada desse primeiro pedaço vai ser 0. E aqui, essa coisa aqui todinha vai ser uma constante multiplicativa. Então, repete a constante multiplicativa. W menos P1 x1 menos P2 x2. Derivada de lambda em relação a lambda é 1. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Esse terceiro aqui vai ficar exatamente a nossa restrição orçamentária. Né? Aí aqui, tudo que for negativo aqui, vamos passar para o outro lado para ficar positivo. Como é que vai ficar então? Vai ficar x2 elevado a 1 menos a vezes a x1 elevado a menos 1. Isso aqui é igual a lambda P1. Aqui é a mesma coisa, né? Vamos passar o que está negativo aqui do lado esquerdo para o lado direito com sinal positivo. Então, vai ficar x1 elevado a 1 menos a x2. Esse 1 vai cortar com este 1, então vai ficar x2 elevado a menos a. Isso aqui é igual a lambda P1, P2, né, no caso. Vamos chamar essa expressão aqui de 1. Essa aqui a gente chama de 2. E essa terceira aqui a gente chama de 3. A gente tem um sistema de equação com 3 equações e 3 variáveis. Então, dá para a gente resolver. Cada um pode resolver o sistema da maneira que achar mais confortável, desde que seja uma maneira adequada. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos dividir essa primeira expressão pela segunda. Então, vamos dividir a primeira expressão pela segunda. Então, vamos repetir aqui, ó, x2 elevado a 1 menos a, x2 elevado a 1 menos a, vezes a, vezes o a, vezes o x1 elevado a menos 1. Estou só repetindo, tá? Isso aqui eu sei que é igual a lambda P1. Mas eu vou dividir essa expressão pela equação 2. Quem é a equação 2? É essa daqui. x1 elevado a x1 elevado a vezes 1 menos a, vezes 1 menos a, vezes x2 elevado a menos a, x2 elevado a menos a, e aqui no outro lado vai ficar lambda sobre P2. Lambda sobre P2. Esse lambda vai cortar com este lambda. Como é que vai ficar aqui, então? Olha só, eu tenho que esse x2 está aqui embaixo com expoente negativo. Eu posso fazer o quê? Posso vir com ele para cima com expoente positivo. Então, vai ficar aqui x2 elevado a 1 menos a, repetir esse daqui. Vou passar isso aqui para cima agora. x2 elevado a vezes, repete o a. Esse x1 aqui, ele está aqui em cima com expoente negativo, porque lembra que o a é menor do que 1. Se ele está em cima com expoente negativo, quando a gente troca do numerador para o denominador, a gente inverte o sinal do nosso expoente. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos repetir o que está aqui embaixo já. x1 elevado a 1 menos a. Esse aqui já está aqui em cima, né? Esse aqui estava aqui com expoente negativo, passa para baixo com expoente com sinal trocado. Então, vai ficar x1 elevado a 1 menos a. Isso aqui tem que ser igual a P1 sobre P2. Aqui, o que a gente tem? Potência de mesma base. Conserva a base e soma o expoente. Então, vai ficar x2 elevado a 1 menos a mais a. Repete o a aqui multiplicando.
dividido por x1, mesma coisa, potência de mesma base, conserva a base e soma o expoente. Então, vai ficar aqui A mais 1 menos A vezes 1 menos A. Isso aqui eu sei que tem que ser igual a P1 sobre P2. Esse A vai cortar com este A e esse aqui também vai cortar com este. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer uma multiplicação aqui cruzada, né? Então, eu vou multiplicar o x2 vezes A vezes o P2. x2, P2 vezes o A, que é igual a x1 vezes 1 menos A, x1 vezes 1 menos o A, vezes P1. Lembrando que a gente quer achar a nossa demanda pelo bem 1. Então, vamos fazer o seguinte aqui, olha. Nessa expressãozinha, vamos isolar o x2P2, que é a parcela que ele gasta com o bem 2, vamos escrever isso em termos do bem 1. Então, isso aqui vai ser igual a, repete o que está aqui do lado direito, x1, 1 menos o A, P1. Esse A estava aqui multiplicando, ele vai vir para cá, dividindo. Então, lá. Vamos chamar essa expressão aqui de 4. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa expressão 4 e voltar lá na restrição orçamentária e onde tiver P2x2, a gente substituir por isso aí. Tá bom? Como é que vai ficar então? Vamos substituir aqui, olha. Vamos substituir o 4 em 3, que é a nossa restrição orçamentária. Então, vai ficar P1x1 mais P2x2, mas quem é P2x2? Essa expressãozinha aqui. Então, vai ficar mais x1 vezes 1 menos o A, vezes o P1 sobre A, vezes o P1 sobre A. E eu sei que isso aqui tem que ser igual a renda. Então, isso aqui tem que ser igual a renda. Beleza? Continuando aqui, então. Vamos tirar o MMC aqui. Vai ficar aqui A, que multiplica P1, x1, mais, vamos aplicar aqui a distributiva. x1 vezes 1, x1 vezes P1, mais P1, x1, menos A vezes P1, x1. Isso aqui tudo dividido por A. Tem que ser igual a W. Lembrando que a gente quer achar a demanda pelo bem 1. Então, nosso objetivo aqui é isolar o x1 em termos da renda do consumidor e do preço do bem, né, dos preços. Então, vamos continuar aqui. A gente quer isolar x1, beleza? Como é que vai ficar, então? Percebam vocês, aqui eu tenho A, P1 vezes x1 positivo, e aqui eu tenho A, P1 vezes x1 negativo. O que eu posso fazer? Posso cortar este com este, né? Esse A está aqui dividindo, vai vir para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que P1 x1 é igual a A vezes W. Logo, o nosso x1 é igual a W sobre P1. Essa é a nossa demanda marshalliana ou demanda walrasiana pelo bem 1. E a gente olha lá no enunciado, de forma que a gente vê que o item é realmente verdadeiro. Então, percebam vocês, já chegar na prova sabendo esse resultado para uma Cobb-Douglas, vocês já economizam bastante tempo. Mas, se não lembrar também, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Dá para desenvolver na hora da prova. Então, item 1, verdadeiro. Vamos passar para o próximo agora. Próximo é a mesma função utilidade, tá? A mesma Cobb-Douglas. E agora ele pergunta o seguinte: a função utilidade indireta desse consumidor é dada por essa formulinha aqui. O item vai ser verdadeiro, mas vamos ver por que ele é verdadeiro. Primeiro, vamos entender o que é a função utilidade indireta. A utilidade do consumidor, ela vai variar conforme a quantidade de bens que ele consome. Por exemplo, a minha utilidade vai aumentar
quanto mais açaí eu consumir. A minha utilidade vai aumentar quanto mais brigadeiro eu consumir, tá bom? Então, percebam vocês que a quantidade dos bens, x1, açaí, e x2, brigadeiro, vai afetar diretamente a minha satisfação, a minha função utilidade. Acontece que o preço do leite condensado, o preço do açaí, de um modo geral, o preço daqueles bens vai afetar o meu consumo deles. Minha renda também. Se a minha renda aumentar, eu provavelmente aumento o meu consumo desses bens. E aí, o que vai acontecer com a minha utilidade, né? A gente chama utilidade indireta por quê? Eu quero ver a minha função utilidade em relação ao preço e à renda do consumidor, tá? A utilidade, ela depende indiretamente do preço e da renda. Por que é indiretamente? O preço e a renda afetam X, de tal forma que X, a quantidade consumida, afeta a utilidade do consumidor. Então, por isso que é a função utilidade indireta. E como é que a gente acha essa função utilidade indireta? A gente vai, primeira coisa, achar as demandas ótimas. Depois que a gente achou as demandas ótimas, a gente vai pegar essas demandas e substituir na nossa função utilidade. Uma vez que a gente faça isso, a gente acha a nossa função utilidade indireta, que é o quê? É a representação da minha satisfação em função da minha renda e dos preços dos bens, que é o que está aqui. A minha função utilidade indireta, eu vou pegar as minhas demandas ótimas e substituir na minha função utilidade. No item anterior, a gente já sabe as demandas ótimas para uma Cobb-Douglas, né? Aí a gente tem aqui que a nossa utilidade do tipo Cobb-Douglas é x1 elevado a alfa, no caso é A, e x2 elevado a 1 menos A. A gente sabe que as demandas ótimas, a do x1 vai ser o quê? Para uma Cobb-Douglas, qual que é o expoente do x1? O A. Então vai ficar A sobre... Vou somar os dois expoentes, A mais 1 menos A. Isso aqui vezes a renda do indivíduo dividido pelo preço do bem 1. De tal forma que a gente já sabe que isso aqui é A, W sobre P1. Qual que vai ser a demanda do bem 2? A gente também já conhece. Vai ser o expoente dele, 1 menos o A, dividido pela soma dos expoentes, A mais 1 menos o A, vezes a renda do consumidor dividido pelo preço do bem 2, dividido por P2. Isso aqui vai ficar como 1 menos A vezes W sobre P2. Acabei de falar para vocês que a nossa utilidade indireta, eu vou pegar essas minhas demandas ótimas e substituir na minha função utilidade. Então, onde tiver x1, eu vou escrever AW sobre P1. Onde tiver x2, eu vou escrever 1 menos AW sobre P2. Então, vejamos. Nossa função utilidade indireta, que é a função dos preços, e de W, que é a renda, vai ser igual. Onde tem x1, a gente substitui por AW sobre P1. Vai ficar AW sobre P1 elevado a A, vezes, onde tem x2, a gente substitui por 1 menos o A, W sobre P2. Isso aqui está elevado a 1 menos o A, tá bom? Vamos aqui fazer manipulação algébrica. Vai ficar como, então? Nossa função utilidade indireta vai ser A elevado a A elevado a A, vezes 1 menos A elevado a 1 menos A, 1 menos A elevado a 1 menos A, vezes o W, que é a renda, tá? Elevado a A, mais 1 menos A. Então, vai ficar elevado a A, mais 1 menos A. Esse A corta com este A, de forma que fica só o W mesmo. Tá? E aqui como é que vai ficar? Vai ficar dividido por P1 elevado a A, P1 elevado a A, tá aqui, vezes, aqui embaixo, P2 elevado a 1 menos A. P2 elevado a 1 menos A. Então, essa aqui é a nossa função utilidade indireta, que mostra a satisfação daquele indivíduo, né, a utilidade dele, em função da renda
e dos preços dos bens. Então, vejamos aqui que o nosso item é verdadeiro, ó, só conferindo. A elevado a elevado a A, 1 menos A elevado a 1 menos A, 1 menos A elevado a 1 menos A renda dividido por P1 elevado a aqui falta um A, dividido aqui embaixo, P2 elevado a 1 menos A. Então, o nosso item é verdadeiro. Então, por hoje é só essas duas questões. Caso alguém queira sugerir outras questões, podem fazer sugestões também, tá bom? E bons estudos!